Amém? Meus amados irmãos, quero convidá-los nessa noite a abrir a palavra do Senhor na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, esse capítulo dessa epístola que é belíssimo, um dos mais belos da Bíblia. Mas eu quero ler apenas 2 versículos nessa noite, caminhando na direção daquilo que nós meditamos hoje pela manhã. Quero ler verso 28 e verso de número 29. Romanos, epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, verso número 28 e 29. Amém? Obrigado. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus, que é todo-poderoso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, bendito seja o teu nome, hoje e para todos sempre, porque verdadeiramente só o Senhor é Deus, em tempo algum haverá outro como o Senhor. Nesse momento aqui nós estamos diante da sua palavra, nós precisamos do Senhor, precisamos da sua graça, da sua bondade sobre a nossa vida, para que possamos compreender a tua palavra, entender os teus desígnios para as nossas vidas. Então, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, preza-te em falar ao nosso coração, nós que somos o teu povo, estamos aqui congregados nessa noite, nesse momento especial para ouvir a tua palavra. Esperamos que pela tua doce voz o Senhor comunique ela ao nosso coração, pela ação do teu Espírito Santo, dando-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração quebrantado para receber a tua palavra, e assim nossa vida ser moldada segundo aquilo que nós lemos, para que Cristo Jesus seja formado em nós. Sê propício à nossa vida e fala rica e poderosamente ao nosso coração. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós vivemos a vida sobre a face dessa terra, e nessa vida que vivemos sobre a face dessa terra, há muitas circunstâncias adversas que nós enfrentamos nessa vida, pelas quais nós devemos passar por elas. A grande dificuldade que muitos de nós crentes temos é de entender a nossa vida a partir do Senhor, a partir do seu plano soberano, do seu plano glorioso para a nossa vida. E muitas pessoas, por não entenderem o plano de Deus, acabam não entendendo os acontecimentos da vida. Por que algumas portas não se abrem? Por que algumas portas se fecham? Por que algumas coisas acontecem, alguns acidentes, alguns incidentes acontecem? Por que às vezes nós somos libertos de algumas coisas que poderiam nos fazer mal? O fato é que a gente tem a mania de entender a nossa vida, geralmente a partir dos livramentos. Aí Deus é bom porque Deus livrou, mas quando alguma coisa difícil, alguma coisa da providência difícil de Deus vem até a nossa vida, algumas pessoas inclusive costumam atribuir isso ao diabo, dizer que está acontecendo porque ele está furioso. E essa não é a verdade das nossas vidas, quando nós entendemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Quando a nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus Cristo, nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo disse aqui, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Mesmo o sofrimento,
mesmo a adversidade, mesmo as perdas, mesmo as dificuldades da vida, elas também cooperam para o nosso bem. O difícil é nós enxergarmos isso, é nós entendermos isso. Mas quando é que nós entendemos isso? Aí eu quero me reportar à epístola de João que nós estudamos nessa manhã. Como que eu posso entender isso? Bom, vamos lá. Lá, os 4 primeiros versículos que nós estudamos nessa manhã, diz para nós que nós estamos em Deus e Deus está em nós. Pela presença do Espírito Santo na nossa vida, nós estudamos hoje pela manhã, pela obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, para nos dar a vida, e pelo grande amor de Deus que Ele derramou em nossas vidas, dando o seu Filho para morrer na cruz por nós. Por causa disso, nós estamos em Deus e Deus está em nós. Mas o fato de nós estarmos em Deus e Deus está em nós, nós precisamos entender que nisso, lá, João diz assim, que é aperfeiçoado em nós o amor. O amor é aperfeiçoado em nós. Esse amor que Deus derramou em nosso coração. E aí, a palavra de Deus lá diz assim, porque assim como Ele é, nós também somos nesse mundo. Então, para a gente entender um texto como esse, não tem como a gente entendê-lo sem olhar para Jesus Cristo. Por quê? Até porque o verso seguinte vai dizer assim, porquanto que aos de antemão conheceu, também os predestinou para o quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, preste atenção numa coisa que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Nós não somos chamados para ser vencedores sobre todas as circunstâncias adversas que nós enfrentarmos na vida. Ou para sermos vencedores de uma natureza em que nós nunca passaremos por tribulações, por angústia, por aflição, por situações difíceis. Senão, o que o Senhor Jesus disse é uma incoerência. Algumas pessoas pregam essa incoerência como se Jesus não tivesse dito, no mundo tereis aflições. E tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas o mundo, o que caracteriza o mundo são tribulações, são aflições, são dificuldades. Mas eu só consigo entender a minha vida quando eu olho para Jesus e entendo o plano de Deus, o propósito de Deus para a minha vida em Cristo Jesus. Então, quando o apóstolo Paulo diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele diz também daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas antes de olhar para o propósito da nossa vida, nós temos que olhar para o propósito daquele o qual nós somos chamados para sermos conformes à imagem dele, que é Jesus Cristo. Qual foi a vida de Jesus sobre a face dessa terra? Enquanto ele viveu no seu ministério terreno sobre a face dessa terra, qual foi a vida de Jesus? Jesus era atribulado todos os seus dias no seu ministério. Todos os dias tinha gente querendo matar Jesus, tinha gente perseguindo Jesus, tinha gente arrumando uma emboscada teológica para Jesus, tinha gente querendo derrubar Jesus, pegar nele em alguma falta, tinha gente querendo colocar um tropeço para ele, tinha gente o tempo todo perseguindo ele. Então essa foi a vida de Jesus. Agora, imagina, se o apóstolo Paulo diz que nós podemos dizer isso, o que Jesus pode dizer da sua vida em relação ao plano de Deus? Jesus poderia dizer muito bem, e ele disse, eu sei que a minha vida, todas as coisas que nela acontecem, cooperam para o bem do propósito de Deus nela. Estão entendendo? Aí nós precisamos entender a nossa vida a partir do propósito que Deus tem para a nossa vida, não a partir dos planos que nós idealizamos para a nossa vida hoje. Nós temos vivido um momento muito difícil nesse aspecto, e de uns anos para cá, foi ensinado para as pessoas que elas devem projetar as suas vidas, inclusive algumas igrejas separam os 12 primeiros dias do ano para que as pessoas façam o seu projeto de vida. Aqui esse texto não diz para mim que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que conseguem elaborar um excelente propósito para a sua vida. Não é isso que está escrito nesse texto, mas está dizendo aqueles que foram chamados segundo o propósito que o nosso Deus estabelece para a vida. Isso é uma coisa então que nós precisamos entender para a nossa vida, qual é o propósito que Deus estabeleceu para ela. De forma geral, o verso 29 vai responder para nós. Por quê? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. O que se espera de nós, como igreja do Senhor, como povo de Deus, é que nós sejamos sobre a face dessa terra uma representação fiel do Senhor Jesus Cristo.
O que se espera de nós é que nós conheçamos quem de fato e de verdade é Jesus Cristo. E conhecer Jesus Cristo apenas como Salvador traz para nós o conhecimento incompleto do Cristo da cruz, porque Ele não é somente o Salvador, Ele também é o Senhor da nossa vida. Ele é o padrão, Ele é o modelo, Ele é a referência de Deus para nós, da maneira como nós devemos viver dentro do propósito de Deus. E aí, se você olha para a vida de Jesus, você vai encontrar várias nuances desse propósito. Eu já falei aqui da perseguição, já falei do desprezo. Jesus foi humilhado, foi desprezado, foi perseguido, não é verdade? Então, se essas coisas acontecem conosco, a gente deveria dar glória a Deus e se alegrar muito. É sinal que a gente está começando a se parecer com Ele. Estão entendendo? Nós fomos chamados por Deus para sermos como Jesus. A palavra do Senhor diz aqui o seguinte, uma coisa que é muito bacana, que vai muito de encontro ao que está escrito lá na primeira epístola de João: porquanto aos que de antemão conheceu, a estes também predestinou. Algumas pessoas deturpam esse texto e pensam que o Senhor é o seguinte, esse texto significa o seguinte. Ele não significa isso, mas vou explicar como algumas pessoas entendem isso. Elas entendem o seguinte, que Deus lá na eternidade passada, antes de criar o mundo, Ele olhou para o futuro, e como Ele tem o conhecimento de todas as coisas, Ele olhou aqui para o futuro e viu aquelas pessoas que no futuro, que Ele nem havia criado ainda, eles desenvolveriam fé, eles creriam nele, e aí lá no passado, por causa daquilo que Ele enxergou no futuro, Ele predestinou elas. Estão entendendo? Só que a palavra que aos que de antemão conheceu, o conhecimento aqui, não é um conhecimento, esse conhecimento apenas meramente intelectual ou cognitivo, como a gente fala, só de eu conhecer a Cacilda. Um dia eu vi a Cacilda, como é seu nome? Cacilda, o seu é Sandro, e a gente passou a se conhecer. Não é esse tipo de conhecimento. Eu não a conhecia antes, mas eu passei a conhecê-la, aí eu passei a saber a sua vida. Estão entendendo? Não é esse tipo de conhecimento. Quando a Bíblia fala que aos que de antemão conheceu, conhecimento aqui diz respeito a uma questão relacional. Aqueles que de antemão conheceu, ou seja, aqueles que de antemão Ele colocou neles a sua afeição, embora eles não merecessem, embora não tivesse nada que neles despertasse a afeição, o interesse de Deus, mas Deus se interessou por eles assim mesmo. Então, aos que de antemão Ele colocou as suas afeições, Ele colocou o seu amor, Ele resolveu se envolver com eles, se interessou por eles, apesar do estado em que eles estavam, porque aí, de lá do passado, Deus olhou para o presente e sabia que o homem iria cair, sabia que o homem viveria em miséria por causa do seu pecado, mas ainda assim, Deus, sabendo de todas as coisas, resolveu salvar o homem, sem que o homem tivesse feito nada para receber tal salvação de Deus. Os irmãos estão entendendo? Isso significa misericórdia. Deus nos salva por duas coisas, né? Misericórdia e graça. Por quê? Misericórdia, Ele não dá para a gente o que a gente merece. E graça, Ele dá para a gente o que a gente não merece. Ou seja, misericórdia é Deus não nos dar a condenação que nós merecemos. E graça, Ele nos dá a salvação que nós não merecemos. Estão entendendo? É por esse princípio que Deus alcança a nossa vida, por esse princípio que Ele nos salva. Então, você sabe por que você está aqui hoje? Por que eu estou aqui hoje? Por que nós somos crentes? Por que nós nascemos de novo? Por que nos convertemos? Por que cantamos aqui nessa noite o amor de Deus? Por que cantamos ao Senhor Jesus Cristo? Porque um dia Deus colocou o seu coração em mim e em você. Não havia nada em nós, nada em nós. O fato de Deus ter nos conhecido antecipadamente só significa que Deus antecipadamente colocou as suas afeições em mim e em você. E aí eu pergunto, o que Ele viu em nós para colocar as suas afeições em nós? Absolutamente nada, só o nosso pecado. E como Ele não poderia nos receber com o nosso pecado, Ele deu o seu Filho, Ele nos amou a tal ponto que deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para redimir a nossa vida e nos reconciliar com Ele. Os irmãos estão entendendo o quanto nós fomos amados? Você entende então como você está sentado nessa cadeira, nessa igreja hoje, como você foi amado por Deus? É isso que esse texto quer dizer. Aos que de antemão conheceu, a esses também
predestinou. Significa que Deus, lá naquele passado, colocou o coração em você, te amou, apesar de você não merecer o amor de Deus. Eu não merecer o amor de Deus. Não há nada em nós que conceda a nós mérito para ser amados por Deus. E aí, o texto segue dizendo: nos predestinou para o quê? Para um propósito, para sermos conformes à imagem do seu Filho. E aí, é que entra o ponto que eu quero enfatizar nessa noite, que eu procurei enfatizar hoje pela manhã, mas eu quero, olhando aqui pela Epístola aos Romanos, mostrar para os irmãos que Paulo fala de certa forma, mais ou menos a mesma coisa que João fala lá, mas dizendo o seguinte: para ser a imagem do Senhor Jesus, significa que nós temos que ser uma representação fiel dele. Então significa que nós temos que amar como ele amou. Como que Jesus te amou e me amou? Ele me amou e te amou apesar dos nossos pecados. É lógico, não para preservar-nos no pecado, mas para nos libertar do pecado. É por isso que ele veio e deu a sua vida na cruz do Calvário, morreu a morte cruenta, para que nós pudéssemos ter a redenção bendita que nós temos, a salvação bendita que nós temos em Cristo Jesus. Ele veio e deu a sua vida por nós. Então, significa que ele nos amou, mas volto a dizer, Deus não nos amou com base em nada que ele encontrou em nós. Jesus Cristo deu a sua vida não com base em qualquer mérito ou qualquer coisa que ele encontrou em nós, mas porque ele nos amou livremente. E aí, se nós queremos realmente, nós entendemos o que realmente é ser conformes à imagem do Senhor Jesus Cristo, se tem uma coisa que nós precisamos aprender na vida, é amar livremente. O que eu quero dizer? Que nós geralmente amamos, se é que amamos, né? Nós desenvolvemos relações de troca. Estão entendendo? Nós entendemos que nós devemos ser gratificados quando nós fazemos alguma coisa por alguém. O Senhor Jesus, ele não deu a sua vida por causa de alguma coisa que ele quisesse ter, porque ele é Deus. Pelo contrário, ele teve que se humilhar, ele descer da sua forma de Deus, se tornar homem, para dar a vida por nós, para possibilitar que nós tivéssemos a vida. Sabe qual que é o grande problema do ser humano? É que geralmente ele não desce do seu salto, ele não desce da sua soberba, ele não desce da sua arrogância. Ele acha que ele tem que ser gratificado, ele acha que ele tem mérito, ele acha que ele faz e tem que ser reconhecido. O Senhor Jesus não fez o que ele fez na cruz do Calvário para ser reconhecido, ele fez o que ele fez na cruz do Calvário por causa da nossa miséria. E aí, é assim que ele nos chama para amar, para ser como ele. Deus então nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, para que a gente desenvolva a mesma maneira de amar. O que significa isso? Que eu tenho que amar os irmãos sem esperar receber absolutamente nada dos irmãos. A primeira pessoa que eu tenho que amar na minha vida é a Luísa, a minha esposa que ali está. Eu tenho que amar a Luísa sem esperar receber absolutamente nada em troca dela. Eu luto pelo amor dela pela minha vida, mas a minha principal responsabilidade não é ser gratificado por amá-la, mas é servi-la com o amor que Deus me deu para amá-la. E é difícil a gente entender isso, porque nós somos ensinados desde pequenos que a vida é uma relação de troca. Você faz e você ganha, você faz e você recebe, você faz e você passa a ter direito. Com Deus não, nós não temos direito a nada. O que nós temos hoje não é porque nós temos direito, é por graça. Nós nem merecíamos, mas temos. E por que a gente acha que nós temos que ser gratificados quando nós fazemos alguma coisa por alguém? Estão entendendo o que eu estou falando com os irmãos nessa noite? Infelizmente, essa tem sido a relação distorcida que em muitos lugares tem sido ensinada para os crentes. Uma relação que não passa por aquilo que realmente expressa o ser de Deus e o seu grande amor. O amor de Deus é livre. O que eu quero dizer com que o amor de Deus é livre? Deus é soberano. Na sua soberania, Ele podia fazer conosco o que Ele fez com os anjos que caíram. Os anjos que caíram, não foi dada a eles uma oportunidade de redenção, de perdão, de transformação do seu quadro. Os anjos que caíram, Deus expulsou eles do céu e acabou. Deus não teve misericórdia deles. Estão entendendo? Leia a Bíblia, você vai ver isso.
Não houve para eles uma oportunidade de voltar atrás. Não houve uma oportunidade de se arrepender. Não houve uma oportunidade de mudança, porque Deus não concedeu. Mas para nós, seres humanos, quando caímos em Adão, Deus deu o seu próprio Filho para redimir a nossa vida. Sabe por que Ele fez isso? Irmãos, nós fizemos a mesma coisa. O princípio pelo qual caímos foi o mesmo princípio que Satanás caiu. Vocês estão entendendo? Ele colocou no coração de Eva a mesma coisa que havia no coração dele quando ele caiu. Ele caiu por quê? Porque ele queria ser como o Altíssimo. Eva caiu por quê? Porque ela queria ter o mesmo conhecimento do Altíssimo. Colocou o mesmo princípio dentro do coração. Então, ambos mereciam o quê? A mesma condenação. Mas, Deus, sendo rico em misericórdia, Efésios 2, 4, e por causa do grande amor com que Ele nos amou, significa que Ele colocou as suas afeições em nós. Você só está aqui nessa noite por causa disso. O que nós fizemos foi a mesma coisa que o diabo fez. Não foi menor, não. E nós, pelo contrário, somos teoricamente inferiores, porque Ele é um ser espiritual. Nós somos um ser feito de outra natureza, a imagem e semelhança de Deus, mas um corpo físico. Ele é um ser espiritual já, que assistia diante de Deus. Estão entendendo? E aí, a nossa queda não é em nada diferente da dele. A diferença foi a ação de Deus em relação a nós em relação a Ele. A Ele não foi oferecido misericórdia, mas a nós, Deus colocou as suas afeições em nós. Deus colocou o seu interesse em nós. E Deus tomou uma atitude em relação a nós. Por isso nós estamos aqui nessa igreja nessa noite. E sabe o que levou Deus a fazer isso? Simplesmente o seu amor livre. Ele nos amou porque Ele quis nos amar. Sabe quem deu o conselho a Deus? Ninguém. Sabe quem disse assim, olha, eu acho que o Giovanni, o senhor podia olhar direitinho para ele. Sabe quem disse isso para Deus? Ninguém. Ninguém disse isso para Deus, ninguém. Deus, livremente, por si mesmo, porque Ele quis, colocou as suas afeições em nós e nos amou. Estão entendendo? Como é que você e eu fomos amados por Deus, porque estamos nessa igreja nessa noite? Agora preste atenção. Se nós entendemos que fomos amados desse modo, é assim que Deus nos chama para amar. Livremente. Não amor interesseiro, isso não é amor. Isso é egoísmo, na verdade. Quando a gente se relaciona com alguém na expectativa daquilo que aquele alguém vai dar para nós, vai conceder para nós, isso não é amor. Isso é uma relação de troca. Isso, na verdade, pressupõe egoísmo. Amor é de outra natureza. O amor de Deus é uma outra coisa. E é esse amor que nós somos chamados a sermos nele aperfeiçoados, como estudamos hoje pela manhã. Agora, olhando para esse texto e percebendo a grandeza do propósito de Deus, veja bem, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que significa? Que a vida de Jesus deve ser o referencial para a nossa vida, e como nós somos seus irmãos, porque nós somos filhos de Deus, Ele é o Filho unigênito de Deus. O que isso quer dizer? Que Jesus é o Filho único de Deus, daquela mesma natureza. Nós não, nós somos filhos de Deus, mas de uma outra natureza. Vocês estão entendendo? De uma outra natureza. Jesus não, é o único Filho de Deus, de uma única natureza, natureza divina. Nós não. Nós somos filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus, mas chamados para sermos como unigênito. Hoje pela manhã, meditando com os irmãos, eu procurei frisar para os irmãos, especialmente pelo que João disse lá, assim como Ele é no mundo, assim como Ele é, nós somos também no mundo. O que significa isso? Que como Jesus é, quem Jesus é, volto a dizer, Jesus é o Filho unigênito de Deus. Mas as duas vezes que o Senhor falou, o Senhor Deus Pai falou no Novo Testamento, ou nos Evangelhos, foi exatamente no momento
do batismo de Jesus e depois no Monte da Transfiguração. No momento do batismo de Jesus, João Batista viu o Espírito Santo descer sobre Jesus na forma corpórea de pomba, e uma voz se ouviu do céu. Qual é a voz? Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho todo o meu prazer. E depois, no Monte da Transfiguração, Moisés, Elias, Jesus, os discípulos, e aí o que acontece? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Segundo ele é, nós somos agora também. Somos filhos de Deus, em quem Deus deve ter, como no seu Filho unigênito, todo o seu prazer na nossa vida. Já parou para pensar nisso? Por que que nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem do seu Filho? Porque assim como o seu Filho é amado, nós também somos os amados de Deus agora. Mas o Filho amado de Deus foi o Filho obediente de Deus, foi o Filho resignado de Deus, foi o Filho que deu a vida. Aí alguém vai argumentar hoje, não, mas era Jesus, né? Jesus, mas era Jesus? Peraí, é Jesus que se fez homem e deu a sua vida por nós. E ele vai dizer lá no Evangelho de João, no capítulo 20, assim como eu dei a minha vida, vocês também devem dar a vida de vocês pelos irmãos. A primeira epístola de João que nós temos estudado diz o quê? Da mesma maneira nós devemos dar a nossa vida. E a pergunta que eu faço, nós amamos a Deus de fato e de verdade a ponto de dar a nossa vida a Ele? Nós temos vivido dias difíceis em que as pessoas acham que elas estão no controle das suas vidas, que elas assumiram a rédea do comando das suas vidas e que elas têm que definir o rumo que a sua vida vai tomar. Mas preste atenção numa coisa que eu quero dizer para vocês nessa noite. Nós, como filhos de Deus, somos chamados para sermos conformes à imagem do unigênito Filho de Deus, que é Jesus Cristo, que enquanto esteve sobre a face dessa terra, disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. O apóstolo Paulo, nessa mesma epístola, no capítulo 12, diz que o objetivo da nossa vida é conhecer a vontade de Deus. Vocês estão entendendo os links? Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Paulo vai dizer, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o quê? O propósito é o quê? Experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então significa que se nós somos filhos de Deus, se nós entendemos que fomos predestinados para sermos conformes à imagem do Filho unigênito de Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré, somos chamados para fazer a vontade de Deus sobre a face dessa terra. Não é para guiar as nossas vidas segundo o nosso curso, segundo o nosso entendimento, segundo a nossa inteligência, segundo a nossa capacidade, mas é debaixo de dependência de Deus. Capacidade, Jesus tinha toda, Jesus não tinha pecado. Lembre-se, ele era Deus encarnado que não tinha pecado nenhum, mas viveu a sua vida sobre a face dessa terra absolutamente resignado ao plano do Pai. Os irmãos então estão entendendo? Jesus não veio a esse mundo para executar a sua vontade, ele veio a esse mundo para fazer a vontade do Pai. Nós, filhos de Deus, amados de Deus, somos chamados para ser conformes à imagem de Jesus, para também submetermos a nossa vida a toda a vontade de Deus, apesar de sermos ainda pecadores, mas esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Conhecer e realizar a vontade de Deus na vida. E eu te pergunto, será que nós não estamos ainda brigando com a vontade de Deus? Brigando para controlar a nossa vida? Brigando para assumir o controle? Brigando para dizer o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer, aonde nós vamos fazer, do jeito que nós vamos fazer? Se nós somos filhos de Deus, somos chamados a nos resignar à vontade de Deus. Jesus disse, as palavras que eu falo para vocês, não as falo por mim mesmo, mas falo como eu aprendi na presença do Pai. O que significa que até para falar nesse mundo, se nós queremos falar com sabedoria, e aí nós temos um livro que nós estudamos aqui na igreja, 31 capítulos, o livro de Provérbios, nas quartas-feiras estudamos aqui, 31 capítulos para ensinar a gente a falar com sabedoria, a agir com sabedoria, a viver com sabedoria. Estão entendendo? Estão entendendo que aquilo que nós estamos meditando aqui não é tão simples quanto parece?
Nós somos chamados por Deus para ser os pequenos cristos sobre a face dessa terra. Assim como Ele é, nós somos chamados para ser também sobre a face dessa terra. Se Ele é o Filho de Deus, nós também somos. Se Ele é o amado de Deus, nós também somos. Mas se Ele é o Filho que se fez servo, nós também somos. Se Ele é o Filho que deu a vida, nós também temos que dar a vida. Se Ele é o Filho que renunciou, nós também temos que renunciar. Se Ele é o Filho que se entregou, nós também temos que nos entregar. Se Ele é o Filho fiel, nós também temos que ser fiéis. Se Ele é o Filho que ama o Pai, nós também temos que amar o Pai. Você está entendendo? Conformes à imagem do seu Filho. É como Jesus. A fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, mas muitos irmãos que se parecem com Ele. Muitos irmãos dos quais Ele é o referencial de suas vidas. Meus amados irmãos, preste bastante atenção. Nós precisamos estudar os evangelhos. Nós precisamos conhecer os evangelhos. Nós precisamos conhecer a vida de Jesus. Quanto mais você conhecer a Jesus, mais você vai estar conhecendo o plano de Deus para a sua própria vida. Quanto mais você ver a maneira como Jesus viveu, que Ele andou, as coisas que Ele passou, que Ele sofreu, através de Jesus você vai estar lendo a sua própria vida. Você vai ver que essas mensagens triunfalistas que são pregadas por aí, elas não correspondem à verdade do Evangelho. Essas mensagens da prosperidade, da cura, da libertação, vai ficar muito mais fácil você entender que essas coisas não são para nós. Não tem nada a ver com o povo de Deus, não tem nada a ver com o Evangelho de Deus. Porque quanto mais você conhecer a pessoa de Jesus, mais você vai conhecer a si mesmo como um filho de Deus. Mais você vai entender o propósito da vida para você mesmo, para nós, para a maneira como nós devemos viver, a maneira como nós devemos servir, a maneira como nós devemos nos resignar. Jesus é o parâmetro, Jesus é o padrão, Jesus é o unigênito, Filho de Deus, e nós agora somos os filhos adotados de Deus, mas que como Jesus, amado por Deus, somos amados também por Deus. Aí você lê o Evangelho de João, no capítulo 17, na oração sacerdotal, você vai ver Jesus nos chamando para dentro da relação da Trindade. Pai, eu rogo para que assim como nós somos um, o Senhor em mim e eu neles, eles sejam um em nós. Então é Jesus nos trazendo para essa abençoada relação que existe dentro da Trindade, que é de uma comunhão eterna e bendita e maravilhosa, imutável. Nós somos chamados para dentro dessa vida de comunidade. Vocês estão entendendo? E aí, como que a gente expressa que a gente ama a Deus de fato, de verdade? Ou como que a gente expressa o amor de Deus da forma máxima sobre a face dessa terra e evidencia que a gente ama mesmo, como Jesus expressou? João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus deu Jesus como uma oferta para esse mundo, para que houvesse salvação para esse mundo, certo? E aí quando você olha para isso, você olha para você e vê, essa oferta me alcançou, eu recebi ela me abençoou, ela transformou minha vida. Aí você pode dizer, essa doação que Deus fez foi pela minha vida. Cada um de nós que está aqui nessa noite pode dizer isso. Essa doação que Deus fez foi pela minha vida. Não é verdade? Nós podemos dizer isso? Mas agora que você já recebeu essa doação e foi alcançado, você é chamado para ser como? Você já pensou em ler João 3,16? Com implicações para a sua própria vida? É simples. Abra sua Bíblia aí em 1 João 3,16. Simples demais. Aí você vai ler João 3,16, como se você lendo 1 João 3,16, vai ser como se você estivesse lendo João 3,16, mas aí já não é Jesus, está lá, é você. É eu. Está escrito aqui o quê? Nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Isso é João 3,16. Mas 1 João 3,16 quer dizer o que para nós? E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Isso é ser moldado conforme a imagem de Jesus. Ele deu a sua vida por você e por mim. Nós devemos dar a nossa vida pela vida dos irmãos.
Vocês estão entendendo a profundidade disso? O que o Senhor está nos mostrando aqui? Olha, quando a gente entende esse amor de Deus na nossa vida, a gente para de pensar só em termos de doutrina. Por quê? Porque algumas pessoas têm a doutrina correta na mente, sabem tudo, sabem explicar, só falta uma coisa para elas: a expressão verdadeira do amor, dar a vida pelos irmãos. Tem pessoas que dão a mente pelos irmãos, dão as palavras pelos irmãos, mas não dão a vida. Quando você dá a vida, é diferente, é bem diferente. Quando você dá a vida, você dá o seu ombro. Quando você dá a vida, você dá atenção, você dá o seu tempo, você dá o seu comprometimento. Você não arruma desculpas: não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que cuidar daqui, eu tenho que cuidar dali. E aí a nossa vida é toda cheia de cuidados que cercam a nossa própria vida e a gente nunca tem tempo para expressar amor pelos irmãos. Aí diga: eu amo a Deus. Como eu amo a Deus se eu não tenho tempo para os meus irmãos? Se eu sempre sou senhor do meu tempo para mim. Olha, o Senhor Jesus ensinou para nós que o amor não se expressa, por exemplo, no amor que eu tenho pela Luísa e pelas minhas filhas. Esse é o amor mais fácil. Eu estou com eles todo dia. Eu estou com ela todo dia, eu estou com minhas filhas todo dia. Aí eu vou expressar amor por elas mesmas. Mas começa por elas, é verdade. Mas todos os dias. Mas o que a Bíblia está falando aqui é pelos irmãos. Expressar amor pelos irmãos significa que você vai ter que, de alguma maneira, sair da sua zona de conforto, da vida que você programou para você e se envolver com a vida dos irmãos. Se não fizer, não tem problema, mas tenha consciência de uma coisa: esse não é o amor de Deus. E talvez seja uma prova de que nós, na verdade, estamos numa igreja, mas nunca conhecemos Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a parte mais difícil. Nós temos que lidar com ela. E nesse sentido, há muitas pessoas que estão na igreja que elas sabem o plano da salvação, elas sabem doutrina teológica, elas sabem uma série de coisas, mas aquilo nunca se tornou a vida delas. Sabe por quê? Porque ela jamais pensou na sua vida como oferta pela vida dos irmãos. Algumas pessoas deixaram de fazer porque, não, eu tentei fazer, mas é difícil demais. As pessoas são muito difíceis, né? Dá muito trabalho, aí eu tento fazer, não dá, tento fazer aquilo, não dá, sabe, não envolvo mais não. Se Jesus tivesse feito isso com a gente, hein? E Ele tinha tudo para fazer isso, porque esse éramos nós. Esse era exatamente nós. A gente acha que a gente é fácil para Jesus? Nós somos fáceis para o Senhor? Ou nós damos um trabalho grande até hoje para o Senhor, mesmo depois de crentes, e às vezes crentes velhos, como eu, que já tem 30 anos de fé, 30 anos que está no Evangelho, e às vezes a gente dá um trabalho para Jesus, né? Não é verdade? Somos problemáticos em muitas coisas, mas a gente quer que as pessoas que a gente se relaciona, que a gente vai fazer uma doação para elas, da nossa vida, sejam, assim, excelentes, que elas entendam bem o que eu estou fazendo para elas, que senão eu não faço mais. Isso é Evangelho. Isso é o que Cristo fez por mim e por você. Isso é doação da vida. Isso é amor livre? Não, isso não é amor livre, isso é amor condicionado. Só que o amor livre é um amor incondicional. Eu não amo olhando para o que vai ser promovido para mim. Eu amo por aquilo que eu vou poder prover para o outro. Isso é Evangelho. É por isso que alguns missionários eu acho interessante, os missionários são grandes exemplos para nós, porque às vezes eles estão aqui, no meio dessa comunidade, congregando, cantando, tendo esses momentos de culto maravilhosos que a gente tem aqui, é maravilhoso cantar, depois a gente poder compartilhar a vida, quando estava na pandemia, abraçava, conversava, beijava, aquela coisa toda do nosso carinho, da nossa proximidade, não é verdade? Aí o missionário está no meio dessa realidade aqui, mas de repente, Deus vem aqui e saca ele do nosso meio, diz: não, eu tenho um plano na sua vida, eu quero te levar para outro lugar, para uma terra que você não conhece, para um povo que você não conhece, está entendendo? Aí o missionário tem que, ele é como que arrancado por Deus dessa vida de comunidade, e ele tem que ser levado para um outro lugar, e lá ele vai ter que desenvolver relacionamentos, levar Jesus, mas ele faz isso por quê? Muitos fazem isso, porque amam o Senhor. E quem ama o Senhor está disposto a obedecê-lo e dar a sua vida pelo outro. E aí os missionários fazem isso por isso. Sabe por que muitas pessoas não querem se envolver hoje? Especialmente hoje. Está difícil de ver pessoas querendo se dispor para o ministério. Porque eles não querem abrir mão da própria vida. O missionário é alguém que abre mão da própria vida. Olha, eu não quero aqui legislar em
em causa própria, mas o pastor também é alguém que é arrancado da sua própria vida, que de repente tinha sonhos, tinha desejo, queria fazer coisas, e ele é arrancado. Irmãos, ser parecido com Jesus é isso, é ser arrancado da vida de alguma forma para fazer a vontade do Pai. É colocar a vida debaixo da dependência de Deus, dizer: Deus, eu quero ser como Jesus. Jesus veio, Deus, que se fez homem. Isso é humilhante. Já pararam para pensar? Isso é humilhante. Deus se tornar um homem, isso é humilhante. Mas ele não fez caso dessa humilhação, ele veio a si mesmo, por amor a nós. E aí o que acontece conosco? Na verdade, quando a gente reprova o plano de Deus para a nossa vida, é por causa do quanto a gente ama a gente mesmo. É por causa do quanto a gente ocupa o centro da nossa vida. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês nessa noite? Então, irmãos, nós somos chamados para ser como Jesus, a renunciar à nossa vida. Não existe conhecimento da vontade de Deus sem renúncia a esse mundo, ao mundanismo, às ofertas, às propostas e até mesmo ao nosso propósito de vida. Nós precisamos pesar a nossa proposta de vida, o nosso propósito de vida diante de Deus para saber qual é a sua vontade para nós. Porque no final, o que vai fazer diferença na nossa vida, o que vai prevalecer diante de Deus, o dia que nós tivermos um encontro eterno com Ele, é o que nós fizemos para a sua glória, em obediência à sua vontade. Não adianta eu oferecer diante de Deus o meu patrimônio, as coisas que eu consegui conquistar, que eu consegui obter, que eu consegui ajuntar. Essas coisas não terão valor nenhum diante de Deus. O que tem valor diante de Deus é o que eu fiz para a sua glória. E o que eu fiz para a glória de Deus é o que eu fiz em obediência. Aí vem a exaltação final. Eu estou falando de Jesus aqui, não estou? Eu estou falando nessa noite de sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual foi o fim da vida do Senhor Jesus? É verdade que foi numa cruz. Ele foi crucificado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Aqueles que a sua vida se assemelham a de Jesus, vão ressuscitar também com ele. Está escrito na Bíblia. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. Lá, inclusive, nós já estamos ressuscitados com ele. Mas um dia nós desfrutaremos a vida plena com ele. Da mesma maneira que ele ressurgiu, nós também ressurgiremos. E a Bíblia diz que ele agora, quando ele ressurgiu, Deus o fez Senhor e Cristo, né? Deu a ele um nome que é sobre todo nome. O nome diante do qual todo joelho deve se dobrar e toda língua deve confessar que ele é o Senhor. Aí, quando nós ressurgirmos, e quando Deus der fim à história, nós estaremos naquele momento em plena confiança, como nós estudamos hoje pela manhã. E sabe qual é a grande beleza daquele dia? É que para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Cristo, nós vamos ter contribuído para essa confissão. Como? Pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, amando as pessoas, comunicando as pessoas, dispondo a nossa vida naquela dinâmica que a gente aprende da obra missionária, orando por missões, contribuindo com missões e pregando o Evangelho, fazendo missões. Estão entendendo? Então a nossa vida vai ser identificada com a de Jesus de uma tal maneira que assim como Ele é, nós somos desse mundo, mas nós seremos também eternamente, porque nós receberemos um corpo semelhante ao dele, e toda honra, toda glória, de tudo aquilo que nós tivermos feito, segundo esse propósito bendito de Deus aqui, redundará numa glória eterna para a nossa vida. Essa é a esperança que nós temos, essa é a vida que Deus tem para nós, a vida de Cristo. Então, meus irmãos, hoje, as pessoas estão buscando autoconhecimento, autoentendimento da vida, uma compreensão da vida que parece que o Senhor não faz mais parte dela. Nós estamos procurando técnicas, estamos procurando maneiras, estamos procurando modos. Hoje tem acontecido isso para tudo quanto é lado. Mas nós esquecemos que a Bíblia é o norte para nós, que nos orienta
qual deve ser a condução que nós devemos dar à nossa vida. E ela nos mostra como que se ela colocasse uma foto diante de nós, ou um filme passasse diante de nós e mostra, é Cristo Jesus o seu referencial. É como Ele que você tem que ser. É com Ele que você tem que se parecer. A vida dele deve ser a sua vida. Eu te chamei com um propósito para te tornar como Ele. É isso que Paulo está dizendo aos romanos. Os irmãos entendem desse modo? Vocês entenderam o que Paulo falou aqui? O que ele disse? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre nós, muitos irmãos dele que se parecem com ele. Irmãos, e quando essa dinâmica de vida alcança a nossa vida, é a partir daí que o nosso coração é absolutamente tranquilizado. Tem gente que ainda vive atormentado, ainda vive com medo. Não sabe se amanhã vai amanhecer salvo, se hoje à noite for para casa acontecer alguma coisa, sabe se amanhã vai amanhecer salvo ou se vai amanhecer perdido. Tem gente que ainda vive nessa neura. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como estudamos hoje pela manhã, o perfeito amor lança fora todo medo. Não temos mais medo de juízo. Não temos mais medo do juízo de Deus. Tememos a Deus com temor reverente, com zelo pela sua palavra. Mas nós somos irmãos de Cristo Jesus. Ele tanto é o nosso Senhor quanto é o nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito entre muitos irmãos, o primeiro dessa nova natureza, com esse novo corpo, com esse corpo que será, como no verso 30 diz, e aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Um dia nós seremos glorificados, como Ele já está na glória agora. Estaremos em glória eterna. Essa é a nossa esperança. Mas enquanto esse momento não chega, qual é a vida que somos chamados para viver aqui agora? A vida de Jesus. O que significa que eu preciso conhecer o Evangelho. Eu preciso conhecer a vida de Jesus. Eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso estudar a vida de Jesus. Eu preciso saber quem é Jesus, porque pelo conhecimento de Jesus, eu tenho conhecimento da maneira como Deus quer moldar a minha própria vida. Os irmãos estão entendendo? Compreenderam essa realidade, essa verdade bíblica? Somos chamados para ser conformes à imagem do seu Filho. Nós vamos orar nessa noite, e eu queria convidá-los, irmãos, a que pensássemos a nossa vida diante da presença do nosso Deus e Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não queria me alongar muito nessa noite, eu queria simplesmente que a gente tivesse um vislumbre, olhando para aquilo que nós meditamos hoje pela manhã. Se você não viu o estudo de hoje de manhã, só ir lá no canal da igreja no YouTube, você vai ver o que nós estudamos, né? Igreja Batista Antioquia, você vai lá e vê qual foi o estudo que nós tivemos hoje pela manhã. Você vai entender o porquê daquilo que meditamos nessa noite. Mas preste atenção, irmãos. Deus está em nós e nós estamos em Deus. E essa relação de permanência mútua, que é essa dádiva bendita de Deus, pela presença do Espírito na nossa vida, o Espírito de Deus habita em nós, pela obra de Cristo Jesus que nós cremos que Ele realizou na cruz do Calvário por nós, e pelo grande amor de Deus que foi derramado em nossas vidas pelo Senhor Jesus Cristo, nos dá esse entendimento que a nossa vida agora é para ser vivida tal qual Jesus viveu também. Uma vida de doação, uma vida de entrega, uma vida de renúncia, mas uma vida de abençoar a vida das pessoas. Não olhe só para o lado da renúncia, só para o lado daquilo que de repente pode ser pesado. Não, olhe para o lado da bênção que você pode representar para a vida de alguém.
Olhe para que você pode ser um instrumento de Deus para que uma vida seja alcançada e seja colocada na eternidade, e você foi um instrumento para isso. É a isso que somos chamados, a povoar o céu, não é? Antigamente gostava-se muito de usar essa expressão, mas somos chamados para isso, a pregar o Evangelho, para que aqueles que Deus quer alcançar por essa pregação sejam alcançados através da nossa vida. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é que nós ainda nos achamos no controle de muitas coisas da nossa vida. Então, significa que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E ser cheios do Espírito Santo é preciso de haver o quê? Rendição. Nós precisamos nos render. Às vezes somos crentes, somos nascidos de Deus, mas que ainda não entenderam o propósito de Deus para a sua vida. E ainda continuam, ao invés de lutar com Deus, estão lutando ainda contra Deus. Entende? Por quê? Porque estão lutando por si mesmos e não pelo propósito divino nas suas vidas. Então vamos pensar nossa vida nessa noite, o propósito de Deus para nós. Você está aqui, você é do Senhor, você é povo do Senhor, esse chamado é para a sua vida. É para que você seja moldado de tal maneira que você seja uma bênção nesse tempo que você está vivendo. Você seja um instrumento de redenção, um instrumento de salvação, um instrumento da glória de Deus sobre a face dessa terra, aonde Ele te plantou na vida. Chamado a amar livremente, não porque as pessoas merecem. Como eu disse pela manhã, muitas pessoas não merecem que a gente ame elas, mas a gente também não merecia ser amados por Deus, mas Ele nos amou assim mesmo, vamos amar também. Porque essa é a ordem de Deus. Recebemos dele esse mandamento, que aquele que ame a Deus, que ele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Vamos orar nessa noite? Vamos pensar nossa vida cristã nessa noite, nesse momento de oração? Vamos nos colocar diante de Deus aqui, refletindo a nossa vida, refletindo esse propósito eterno de Deus, de nos moldar segundo a imagem do seu Filho. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, bendito seja o Teu nome nessa noite para todos sempre, porque verdadeiramente só o Senhor é Deus, e em tempo algum haverá outro como o Senhor. Deus de graça, Deus de bondade, Deus de favor e Deus de misericórdia. Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da sua graça, precisamos da sua bondade, do seu favor. E nós precisamos disso, Senhor, não apenas por nós mesmos, nós precisamos para nós. Nós precisamos de graça, bondade e misericórdia, especialmente para exercer isso à vida das pessoas, porque sobre nós já foi derramada a sua bondade. Sobre nós já foi derramada a sua graça e sobre nós repousa a sua misericórdia. Agora, Senhor, quantas pessoas que nós conhecemos e convivemos todos os dias, que essa graça, essa bondade, esse favor, essa misericórdia ainda não repousam sobre as suas vidas. E o Senhor pode fazer de nós instrumentos para que isso aconteça na vida dessas pessoas. Deus nos abençoe aqui na vida desta igreja, a Igreja Batista Antioquia. O Senhor nos deu o privilégio de nela congregar e edificar a nossa vida para a glória do Senhor. Ajuda-nos aqui a amarmos uns aos outros. Abre o nosso entendimento para nós percebermos essa irmandade que existe entre nós. Nós somos, Senhor, o propósito do Senhor é que Cristo seja o primogênito entre nós aqui, muitos irmãos, que nós entendamos isso, tendo Cristo Jesus, o nosso Senhor, como a nossa referência, que nós possamos, para a glória do Senhor, trabalhar aqui na vida dessa igreja, para nós percebermos o senso de comunidade que nós precisamos desenvolver nesse lugar para a glória do Senhor. O quanto eu preciso do meu irmão, o quanto eu preciso ser uma bênção na vida do meu irmão, estar disposto a me aproximar dele, a abençoá-lo, a ser um instrumento nas tuas mãos para a sua glória e o aproveitamento da vida dele, para abençoar a vida dele, para servir a vida dele. Deus, tem misericórdia nessa noite, em nome do Senhor Jesus, abre os nossos olhos, o nosso entendimento, para nós compreendermos de uma maneira muito clara, na sua presença, para a sua glória, o plano, o projeto e o propósito do Senhor para nós na sua presença.
Quebranta o nosso coração, Senhor. Aquilo que lemos nessa noite, quase que autoexplicativo para nós. O Senhor nos predestinou para isso, para que nesse mundo nós sejamos a representação fiel do Filho, do seu amor, de Jesus Cristo de Nazaré. Trabalha na nossa vida para que assim aconteça, para que assim se realize, para que o Senhor seja glorificado, o Senhor seja exaltado no nosso meio, e haja em nós aqui um enorme prazer de viver a vida cristã na sua presença, nessa condição de mutualidade, Senhor, de promoção do outro, de ser uma bênção na vida do outro, para a sua glória. Tem misericórdia da nossa vida, nos abençoe diante da sua presença, que os nossos olhos sejam abertos, o nosso coração seja aberto, as nossas mãos sejam abertas, a nossa vida esteja à disposição de cada um dos irmãos. Como nós cantamos aqui aquele cântico, mais de ti e menos de mim, que nós sejamos, ó Deus, servos de todos os irmãos, como cantamos na letra dessa canção. Se propício a nós, nos abençoe desse modo diante da sua presença, para que essa seja a nossa vida diante do Senhor, para a sua glória, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Só o Senhor é Deus, em tempo algum haverá outro como o Senhor. Nós vamos nessa hora orar por aqueles irmãos que têm um pedido de oração.